Hoje eu quero falar com você sobre o livro de Apocalipse, o capítulo 6, que foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João viu quando Jesus abriu o primeiro selo e ouviu um dos 4 seres viventes, que tem a face de um boi, de uma águia, ou do leão, ou de um homem. Um deles que aponta para os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, que mostram Jesus como sacrifício, como visão de tudo e sobre tudo, como rei e como filho do homem, dizendo: vem. Esse selo nos mostra o cavalo branco, que saiu vencendo para vencer. Esse cavalo é o evangelho que vai ser pregado até a volta de Cristo. O arco e a flecha, o arco é o pregador do evangelho e a flecha é a palavra de Deus, que uma vez lançada não tem jeito de voltar atrás. A coroa nos fala de um lugar de honra entre as nações. O versículo 3 nos diz que quando Jesus abriu o segundo selo, outro ser vivente que aponta para um dos evangelhos da Bíblia Sagrada diz: vem. O segundo selo e o outro cavalo vermelho, o cavalo é a guerra. No versículo 4 diz que este cavalo vermelho é a guerra. Ela só acontece porque já está decretada no livro de Deus. Lhes foi dado uma grande espada, arma de guerra, reino dividido, pessoa contra pessoa, desunião, divisão. No versículo 5, quando Jesus abriu o terceiro selo, que é o cavalo preto, que é a ganância, que é a desigualdade social, e o seu cavaleiro é a fome, e tinha uma balança na mão. A balança é o sinal de escassez. Se falta alimento, tem que comprar, mas para comprar alimento tem que pesar. João ouviu o terceiro ser vivente que foi criado por Deus e que está no céu. Eles são 4 e cada um deles tem um rosto diferente. Um de touro, um leão, um homem ou águia. E todos apontam para a forma que os evangelhos nos mostram Jesus. Como novilho do sacrifício, como rei sendo leão, homem como filho do homem e águia com uma visão poderosa que nada pode lhe ficar oculto. No versículo 6, essas medidas simbolizam a inflação, apontam para o capitalismo, lei da oferta e da procura. As pessoas saíram do campo, deixaram de plantar e se tornaram comerciantes nas cidades, aumentando então a procura e diminuindo a oferta. Mas diz: não danifique o azeite. O azeite aponta para a unção de Deus. E o vinho, que aponta para a alegria, pois é o sangue de Cristo, é a nossa aliança com Deus, é aquele que nos traz a paz e a alegria de viver. No versículo 7 diz: quando Jesus abriu o quarto selo, João, discípulo de Jesus, ouviu a voz do quarto ser vivente, que aponta para o evangelho da Bíblia, pois esses 4 seres viventes, cada um tem um rosto. O rosto do novilho mostra Jesus como sacrifício. A águia, o olho que tudo vê, pois a águia, mesmo estando lá no alto, ela vê a serpente em uma colina. Leão, Jesus como rei. Homem, pois ele é o filho do homem. E um ser vivente diz: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra, para mostrar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. O cavalo amarelo e a morte e o cavaleiro, o inferno lhe foi dado autoridade para matar. Os 4 cavaleiros estão em plena atividade. O evangelho prospera sempre que essas 3 coisas acontecem: guerra, fome, calamidade. As pessoas correm para Deus quando sofrem.
as consequências dessas coisas, quanto maior é o problema, mais a pessoa busca um milagre. O primeiro cavaleiro é o evangelho, o segundo a guerra, o terceiro a fome, o quarto a morte. Os três últimos cavaleiros faz com que o primeiro vença. Todavia, o primeiro vencendo, ele paralisa os outros três. Quando as pessoas se convertem, não haverá mais guerra, nem fome, nem morte, pois Jesus voltará e buscará aqueles que o amam para reinar com ele. Quando a pessoa tem Deus, nada lhe falta. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. O quinto selo nos fala sobre o sacrifício. É para debaixo do altar que se escorre o sangue. E isso quer dizer que os nossos sacrifícios estão guardados debaixo do altar e sendo aceito diante de Deus. Nos fala do mártir de muitos homens e mulheres que deram suas vidas para que o evangelho fosse divulgado. E as suas almas clamam a Deus por justiça. No versículo 10, o quinto selo é o clamor da igreja. Onde quer que o evangelho tenha sido pregado, alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que falar e fazer um sacrifício. E isso está registrado diante de Deus. Não foi em vão, mas as almas estarão debaixo do altar do trono de Deus. São sacrifícios vivos diante de Deus, o Altíssimo, e não serão esquecidos. Apenas esperam pelo momento do dia da volta do Senhor. E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas. Vestes brancas que lhes foram dadas significa que eles são justos, limpos, santificados diante de Deus e que seus sacrifícios foram aceitos diante de Deus. Apocalipse 20, versículo 4, nos fala ainda de outros que estão dando as suas vidas para que a palavra de Deus se cumpra na grande tribulação. O versículo 12 diz: olhei enquanto ele abria o sexto selo e houve um grande terremoto. João, enquanto Jesus abria o sexto selo, que é a resposta de Deus pelos nossos clamores, e daí começa a grande tribulação, o dia do Senhor, nós não precisamos ficar contando os terremotos, as enchentes. Isso são fenômenos naturais, mas são sinais se cumprindo, são alertas. Mas aqui está bem claro que no dia do Senhor a lua se converterá em sangue, serão sinais sobrenaturais. O sol será negro como um saco de silício. Saco de silício era um saco feito de pele de cabra ou de quilina de cavalo, de cor preta. Isaías usava roupas com esse tecido. Isaías 20, versículo 2, dá para você ver. No versículo 13 de Apocalipse 6, as estrelas do céu caem sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isso, sim, são sinais sobrenaturais. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, temível dia do Senhor. Não será no dia do Senhor, será antes. Depois desses sinais, inicia-se a grande tribulação. O dia do Senhor está próximo. Podemos assim afirmar que ele acontecerá efetivamente nos dias do sétimo selo. O versículo 14 nos diz: o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Pergaminho era feito de pele de animais, ovelha ou cordeiro, e se escrevia algo que se quisesse guardar, como um segredo, um testamento. E ao enrolar o céu, se abre,
e todos podem ver o trono de Deus que está no céu, e os montes e as ilhas se abalam de temor. Os reis da terra, os grandes chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Ou seja, todos, sem exceção, se são ricos ou se são pobres, o julgamento é para todos, mas ficarão todos com medo e tentarão se esconder. Mas como esconder dos olhos que tudo vê? E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A sua consciência fazia com que eles se preocupassem, pois sabiam que diante dos olhos de Deus eles eram maus. O versículo 17 diz: todos saberão que o dia chegou. Haverá sinais sobrenaturais na terra, e todos temerão na presença de Deus, pois só os justos terão paz. Mas não se preocupe, não tenha medo. Os planos de Deus são tremendos para aqueles que amam ao Senhor, que são fiéis ao Senhor. Deus tem um plano de arrebatar os seus escolhidos, os seus amados, aqueles que são fiéis. E Ele vai salvar todos que são fiéis a Ele antes dessa grande tribulação, antes desse dia terrível que não haverá para onde se esconder. Seja fiel ao Senhor. Busque servir ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua inteligência e com todo o seu amor. E ame o próximo como a ti mesmo, porque assim você agradará ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus traga revelação ao seu coração, que você não tenha medo de Deus, mas tenha vontade de servir ao Senhor de verdade, sem mentira, sem fingimento, sem ser hipócrita, mas que você tenha vontade de ir para a casa do Senhor, servir a Deus com amor. Que Deus te abençoe, que Deus fale no coração de toda a sua casa, de toda a sua família, porque é promessa do Senhor para você, que se você servir ao Senhor, você e sua casa serão salvos, e que assim seja. Que Deus te abençoe, te dê revelação do que está escrito no livro de Apocalipse 6, que é o que nós estamos comentando rapidamente nesse vídeo hoje. Em nome de Jesus, que a graça, que a paz, que a alegria do Senhor, que o azeite, que o vinho que está na Santa Ceia encha o seu lar, que o pão, que é a provisão de Deus, venha sobre a sua casa, que na sua casa não haja fome, não haja guerra, mas que na sua casa haja o evangelho do Senhor, porque quem tem Deus, tudo tem e nada lhe falta. Que Deus, nesse instante, toque na sua vida, toque na vida dos seus familiares, para que tudo possa mudar. Em nome de Jesus. Amém.